Olá, meus amados, vamos gravar hoje uma aula sobre o estudo dos gases. Primeiro vamos começar falando sobre estado gasoso. O estado gasoso tem algumas características. Por exemplo, os gases têm expansibilidade. O que é isso? Ele pode ocupar todo o espaço do recipiente que o contém. Isso é expansibilidade. O gás, ele tem compressibilidade, ou seja, se você exercer uma pressão sobre o gás, ele pode ocupar os espaços vazios, diminuindo assim o seu volume, certo? O gás tem difusibilidade. O que é isso? Difusibilidade é o movimento espontâneo de um gás através do outro. Por exemplo, tem gases que se a gente abrir em um determinado recipiente, como acetona, por exemplo, você vai sentir o odor da acetona, né? Ou seja, o gás tem a capacidade de se movimentar espontaneamente um através do outro. Os gases, o estado gasoso, ele tem pequena densidade. Sua densidade é pequena. Lembrando que densidade, ela é massa sobre o volume, certo? Deixa eu apagar aqui que esse volume ficou muito feio. Densidade é massa sobre o volume. Nos gases, geralmente, essa densidade será em gramas por litro ou gramas por decímetro cúbico, que 1 litro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Beleza? São gases a 25 graus Celsius e 1 atm. São gases. Os gases nobres, que são os elementos químicos da família 8A da tabela periódica, moléculas diatômicas como F2, Cl2, O2, N2, H2, gás flúor, gás cloro, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio. E não podemos esquecer da fórmula alotrópica, ou seja, o alótropo do oxigênio, que é o ozônio, que também é um gás, certo? A maioria dos gases, eles são incolores. Vou apagar aqui. Eles são incolores, certo? Mas nós temos essa exceção, exceto nós temos o gás flúor, o gás cloro, o dióxido de mononitrogênio, ou dióxido de hidrogênio, que é o seguinte: o gás flúor e o gás cloro, eles são meio amarelos, esverdeados. E o dióxido de nitrogênio, ele é marrom. Certo? Ele é marrom. Uma observação aqui do tio Sandro para vocês. Uma observação do tio Sandro. Qual é a diferença de gás para vapor? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, um exemplo simplificando o que seria a diferença de um gás para um vapor. Gás. O gás, a gente diz que uma molécula já está no estado gasoso, ela está no estado gasoso, quando ela já é gasoso, ou seja, a gente chama ela de que ela é um gás, quando ela já está no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm, certo? E a gente diz que vapor, como por exemplo, água, álcool, éter e etc., a essa temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, eles não são gasosos, são líquidos, né? E para passar para o estado gasoso, né, eu tenho que ferver, ou
vai evaporar também uma parte dele espontaneamente, certo? Então a gente só considera gás quando já está no estado gasoso a essa temperatura. Lógico, é uma maneira simplificada. Depois eu vou dar uma aula sobre esse assunto, tá bom? Variáveis do estado gasoso. Nós vamos estudar as 3 variáveis do estado gasoso: volume, pressão e temperatura. Então, o volume do gás é o volume do gás. Desculpa, tá muito grande aí essa. Vou diminuir. O volume do gás é igual ao volume do recipiente. Lógico que nós estamos falando de um gás ideal. Depois nós vamos estudar o que é gás real e o que é gás ideal, certo? Unidades de volumes que a gente tem que aprender, né? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, ml e litros. Esses são as unidades de volume para o sistema internacional. Qual é a relação de volume que a gente tem que aprender? Que 1 litro é o que vale a 1 decímetro cúbico, 1 ml é o que vale a 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico é o que vale a 1 litro. 1 litro é o que vale a 1000 ml. A pressão, como é que a gente calcula a pressão? A pressão é a força sobre a área. Ou seja, a pressão de um gás, ela é calculada pela sua colisão com a parede do recipiente. Essa colisão das partículas gasosas, eu fiz um desenhozinho aqui para expressar que é as partículas do gás, certo? Então, essa colisão com a parede do recipiente é o que se calcula a pressão, certo? E lógico, né, meus amados, que quanto maior a pressão, menor vai ser a área, correto? Então vamos ver agora as unidades de pressão. As unidades de pressão que nós temos que aprender para fazer a maioria das questões do vestibular ou do Enem é que 1 atm é o que vale a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, que também é o que vale a 760 Torr, que vem de Torre Cero, certo? 1 milímetro de mercúrio é o que vale a 1 Torr. 1 atm é o que vale a 101.325 Pascal, que a gente arredonda aproximadamente para 10 elevado a 5 Pascal. 1 Pascal é o que vale a 1 Newton por metro quadrado. 1 bar é o que vale a 10 elevado a 5 Pascal. Essas são as unidades de pressão que você tem que aprender. Lógico que atm, milímetro de mercúrio, é a que mais cai no vestibular. Geralmente as outras
eles dão a relação, né? Ele indica 1 bar vale tantos ATM, vale tantos torr, vale tanto Pascal e assim por diante. Geralmente é assim. Vamos para a terceira variável, que é a temperatura. A temperatura que a gente usa no Brasil é graus Celsius, mas os cálculos que nós vamos fazer tem que ser em Kelvin. Então você tem que saber que 1 Kelvin é o que vale a graus Celsius mais 273. Para ser mais exato, na verdade, seria 273,5, mas nós vamos usar o 273. E vamos lembrar também que a temperatura está diretamente ligada à energia cinética, o movimento das partículas, certo? Então, quanto maior a energia cinética, maior é a temperatura, certo? Não esqueça disso, tá? Maior a temperatura, maior a energia cinética. E assim sucessivamente, certo? O gráfico seria a relação, né, de temperatura. Seria o seguinte, deixa eu apagar aqui. Então eu tenho aqui, ó, temperatura em graus Celsius, temperatura em Kelvin, certo? Eu tenho aqui 100 graus Celsius, tenho 0 graus Celsius, tenho 373,15 Kelvin e tenho 273,15 Kelvin. Mas como eu falei, nós vamos usar 273, nós vamos usar o 273,15. Então, quando for, peço até desculpa aqui, eu vou corrigir aqui agora, aqui é 0 Kelvin, tá? 0 Kelvin, quero fazer ele no meio ainda aqui, ó, eu vou fazer aqui no meio o 0 graus Celsius, vou fazer o 273,5 Kelvin, vou apagar aqui o 0 graus Celsius aqui, e vou botar menos 273,15 graus Celsius, certo? Quando graus Celsius for 100, vou mudar de cor aqui para a gente fazer, quando eu tiver 100 graus Celsius, eu tenho 373 Kelvin. Quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 273 Kelvin. Quando eu tenho menos 273 graus Celsius, eu tenho 0 Kelvin, que seria o zero absoluto, certo? Ou seja, o que ele quer dizer com esse zero absoluto? Quer dizer que quando uma matéria está a 0 graus Celsius, ou 0 graus Celsius, não, desculpa, 0 Kelvin, que é o zero absoluto, não existe mais agitação entre as partículas. Não existe mais agitação entre as partículas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com a nossa próxima aula sobre leis físicas dos gases.